Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje vamos falar sobre a questão da comunicação da esquerda. Então já fiz alguns vídeos aí falando sobre isso, refletindo algumas questões, alguns detalhes aí que tem conexão com essa discussão que tem sido levantada por um monte de gente aí, enfim, pessoas famosas de esquerda e outras nem tanto, mas com vontade aí de contribuir. E então o tema do vídeo de hoje é esse aí: 3 dicas para melhorar a comunicação da esquerda brasileira. Tá? Vou tentar ponderar aqui a minha perspectiva do que está faltando, tá? Para a gente chegar perto aí desse nível. Tá? Então antes eu deixo com vocês aqui a dica do meu novo romance, tá aqui, ó, o Litoral Altura. Tá? Quem quiser entrar em contato aí, o zap tá na descrição do vídeo e ganha 2 marcadores de livros. Tá aqui, ó, beleza? E o livro autografado também e tudo mais, tá? E anuncio também aqui o meu último livro de poemas, o último que saiu, né, que foi ano passado, e enfim, também quem quiser entrar aí em contato e levar o livro de poemas, ou levar só o romance, ou levar os dois, é só avisar que a gente conversa aí, beleza? Então, pessoal, vamos lá. Essa questão aí, deixa eu separar aqui direitinho para não me confundir. Essa questão da comunicação, né, da esquerda tem sido levantada desde a eleição de 2018, né, pelo Mano Brown, tá? Tá aqui, ó, né, o livro do Mano Brown, o livro com as letras dos Racionais MCs, tá? E o Mano Brown levantou lá. Eu vou repetir o trecho dele aqui também, porque é interessante a gente pensar em algumas coisas que ele falou na época. Já fiz vídeo comentando isso também, né, e ponderando que existem prós e contras nesse argumento, porque naquela época, enfim, a gente tinha lá, né, uma vilanização violenta do PT, e golpe contra Dilma, prisão do Lula ilegal, né, enfim. Então a gente tem que, enfim, ponderar esses senões. Porém, existem realmente algumas demandas, e nitidamente, né, que a direita e a extrema-direita, chamada extrema-direita, acabam alcançando, né, no imaginário popular, na opinião pública, etc. e tal, e a esquerda não consegue dialogar com esses detalhes. E aí, né, essa galera tem levantado isso. Felipe Neto também já fez algumas intervenções nesse sentido para ponderar isso aí, tentar falar um pouquinho também aqui do que ele já disse, tá? E o André Janones também já falou sobre isso, tá aqui, eu tô com esse livro aqui dele, que é o Janonismo Cultural, para ler também quando eu tiver um tempo aí, quando eu conseguir resolver, enfim, essas bizarrices aqui que eu tô vivendo, eu com certeza vou parar para ler o livro dele. Enfim, e aí eu fiquei pensando no seguinte: bom, vamos tentar contribuir, né, porque eu já tenho feito aqui vídeos pro YouTube há basicamente aí quase 3 anos, né? Vai fazer 3 anos agora aqui o canal do YouTube em janeiro, agora de 2025. E várias reflexões que eu formulei aqui, algumas estão aqui como projeto para transformar em livro e tudo mais, de repente podem ajudar e também podem até me fazer mesmo enxergar coisas que eu ainda não enxerguei, e outras pessoas também, né, para poder contribuir nesse assunto. Então, assim, eu separei aqui algumas definições de algumas pessoas, né? Inclusive o Mano Brown, o Felipe Neto e até mesmo pessoas mais antigas, né? O Darcy Ribeiro, também está aqui o livro do Darcy Ribeiro, sobre o que é ser de esquerda, tá? O do Mujica também, para a gente poder ponderar alguns detalhes aí, né, da fala dessa galera, para ver se dá para, enfim, acrescentar alguma coisa, modificar outra e contribuir, tá? Para além disso, eu cito aqui também essa questão, né, das piadas, né, que a direita costuma fazer. Já fiz vídeo aqui falando sobre isso, e que denotam também uma parcela desse problema, não só naquilo que ele tem de, enfim, de uma falta de atenção da esquerda, ou até eventualmente uma negligência para certas questões fundamentais, mas também para estratégias, enfim, retóricas da direita para sustentar uma certa, digamos ali, uma certa legitimidade monolítica para lidar com certas questões, e aí a esquerda não pode falar disso. A gente também tem que pensar em uma maneira de deslocar isso, né? Então, comunista de iPhone, né, esquerda caviar, e até mesmo a questão do Celtinha do Boulos lá, que ficou muito evidente na outra eleição e tal, né? Enfim, e também já chamei atenção aqui, ainda como uma informação prévia antes da reflexão aqui da primeira dica, tá, dessas 3,
Lembro que eu falei aqui da música do Titãs, né? Já fiz aqui um vídeo falando sobre isso, daquela música Comida do Titãs. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, né? E tudo mais. Porque isso é, assim, do meu ponto de vista, é uma aula, essa música é uma aula do que a esquerda volta e meia negligencia, não no seu projeto ali no interior do projeto, mas na narrativa. Né? Essa é a grande questão, tá? E a comunicação depende da narrativa para a gente poder chegar nos corações das massas, enfim, e até da galera que entende mal aí a esquerda e corrigir também alguns posicionamentos da própria esquerda, né? E aí então a esquerda tende a se colocar como a defesa do coletivo, da solidariedade, da nação, dos pobres, do trabalho, né? E aí, portanto, renda e tal, consumo, sendo que a própria ideia do consumo, ainda que ela esteja inevitavelmente ligada ao trabalho e à renda, ela já é de uma seara um pouco diferente, ela já faz ali uma certa e grande interconexão ali com a narrativa da direita, né? E pode ser uma das chaves para entender isso aí, tá? E aí, então, eu fui pesquisar no YouTube alguns vídeos com declarações de pessoas conhecidas da política e da mídia de maneira geral sobre o que é ser de esquerda, porque isso pode ajudar a gente a desenhar algumas das características e um roteiro também dessas dicas aqui, né? Então, por exemplo, o Mujica, eu achei ali um discurso dele, estava numa mesa lá, sentado, debatendo lá e tal, e aí ele caracterizou a esquerda como um campo ligado à solidariedade, né? Ligado à solidariedade. E aí ele citou algumas pessoas muito conhecidas que seriam, né, na perspectiva dele, de esquerda, e eu já até fiz vídeo sobre isso aqui também. Então citou Jesus Cristo, citou Santo Agostinho, citou São Francisco de Assis, que são figuras nitidamente ligadas à solidariedade, né? No momento que ele falou disso, e aí eu já adianto aqui uma reflexão, eu fiquei pensando justamente em como que as igrejas evangélicas estão crescendo no Brasil a partir dessa retórica da prosperidade, né? E aí, quando a gente olha e vê por que essa galera está pagando dízimo para esses farsantes, Silas Malafaia, figuras do tipo, né? Eles estão ali buscando exatamente esse discurso, da melhoria econômica, da melhoria financeira, da grana para poder gastar, para poder curtir, né? E essa fatia, né, da realidade não comparece quando você cita essas figuras, Jesus, São Francisco de Assis, vinculados de maneira estrita à solidariedade, por motivos até óbvios, né? Porque o próprio crente, ele vai lá para a igreja, ele não vai buscar isso na figura de Jesus, isso aí acaba chegando para ele a partir de outras conexões ali, né? Agora a esquerda tem que se apropriar disso, de alguma maneira. Vamos tentar falar também um pouco sobre isso aí. O Pedro Cardoso, né, o ator e tal, tem canal no YouTube e tudo mais, tem página na internet, ele disse o seguinte: ser de esquerda é, no fundo, considerar que há certos bens da humanidade que são inevitavelmente coletivos. E aí ele dá o exemplo do saber, né? E aí ele fala da questão da matemática, né? E fala de outras coisas que, são criações da humanidade e que precisam, e que historicamente sempre acabam chegando ou devem chegar, né, na maioria das pessoas. Ele cita até a saúde, que é isso, né? A gente que é de esquerda, a gente busca uma saúde pública, gratuita e de qualidade para todo mundo, porque o sujeito não pode morrer porque não tem dinheiro para pagar. Isso é uma coisa de Idade Média, né? Não dá para pensar assim. Porém, eu diria que falta nessa perspectiva a percepção de que, se por um lado o conhecimento ele é inevitavelmente coletivo, como ele pondera, ele também tem uma fatia de originalidade, de criatividade, de genialidade daquela pessoa que descobriu aquela teoria, aquela tecnologia, ou né, aquela nova descoberta científica, filosófica e política e tudo mais. E se a gente não entende que essas duas fatias são parte da realidade, as duas são partes inevitáveis da realidade, até para usar uma expressão aqui que ele usou, a gente fica falando de um pedaço só e não gera identificação a partir do outro pedaço, que também existe, né?
E vocês vão ver que quando eu começar aqui a descrever a primeira dica, que eu vou começar hoje aqui, se eu puder terminar, eu termino hoje, senão até faço mais vídeo aí, mas tem a ver exatamente com isso, tá? O Jones Manuel, que é um youtuber de esquerda, ele diz que ser de esquerda é radicalizar. Ele disse várias coisas ali que são super corretas, né? Quer dizer, buscar reforma agrária, buscar, enfim, né, acabar com os latifúndios ou, enfim, transformar a sociedade para que a coisa fique bem melhor distribuída e etc e tal, e taxar os ricos, e taxar as operações financeiras, tudo correto, e não, isso não é nem coisa de socialista nem de comunista. Os Estados Unidos fazem isso. Os Estados Unidos fez reforma agrária no século XIX, né? E eu já fiz vídeo aqui explicando isso, enfim, né? E eles taxam a operação financeira dos outros, se taxar as deles é comunista, né? Então ele está corretíssimo. Agora, ele disse uma coisa que eu acho que tem que ter uma cautela com isso. Ele diz: ser de esquerda é radicalizar, explicitar e aumentar o antagonismo de classe. Uma coisa é você entender que você tem que taxar os ricos, tem que lutar por isso, né? E isso é um antagonismo nesse sentido aqui, quer dizer, você tem que estabelecer que existem diferenças de pensamento da esquerda para a direita. Porém, se você fica só nisso, daqui a pouco você está esquecendo certas fatias que a direita já se apropriou delas quase que de maneira ali autoritária ou monolítica, enfim. E que se a gente cai nessa aqui de criar uma dicotomia absoluta, a gente perde a dimensão de enxergar isso. E aí perde a dimensão de se apropriar disso e de usar também na retórica, porque isso faz parte da vida também, né? Então esse é um ponto. Agora vamos lá. Ainda tem aqui mais algumas figurinhas para a gente começar, mais algumas pessoas, né, para a gente começar aqui a citar os livros, tá? Então, agora vamos lá, vamos para o Felipe Neto. Felipe Neto diz: ser de esquerda é aprender sempre e é estudar, né? É união, né? Estender a mão, ele diz também. E isso aqui é uma característica fundamental da esquerda também, que é defender a solidariedade, como eu falei no início, né? Aquelas coisas que eu citei aqui no início. O coletivo, a solidariedade, né? A nação, a defesa dos pobres e, ao mesmo tempo, ali, a tentativa de que a pobreza acabe ou diminua e tudo mais. Isso é fato, é união também, com certeza, né? Agora, a gente não pode ficar só nisso. Se a gente ficar só nesse lado, a gente esquece a individualidade, a gente esquece ali, né? Enfim, o personalismo e características que fazem parte da vida também, né? Agora vamos lembrar, então, eu vou finalizar com um trecho do Mano Brown, tá? Mas antes do Mano Brown, eu ainda cito aqui o Paulo Galo, que é um motoboy, né? Está bem conhecido aí e tal, tem feito vários canais, vários vídeos para o YouTube e tudo mais, refletindo ali sobre essas questões da direita, da esquerda. Ele diz o seguinte: o problema, ele falou umas coisas muito interessantes, terminou de uma forma que eu acho meio ingênua, criticando o livro, a escola, e ao mesmo tempo a partir de uma perspectiva meio pragmática demais, que na verdade é muito facilmente apropriável pela direita. Então a saída não está ali. Eu acho que esse final do vídeo dele lá que eu vi, posso deixar o link para vocês aí, e tem esse senão ali. Porém, ele fala umas coisas muito interessantes no meio, tá? Ele diz o seguinte: o problema não é o pobre de direita, né? A esquerda branca de classe média também é alienada. Ela é tão alienada que ela está dentro da bolha dela, né? Eles só conseguem dialogar com eles mesmos. Eles não conseguem dialogar outras ideias para fora. Isso eu acho muito interessante que ele falou, porque essa ideia da solidariedade, da comunhão, da troca, da ajuda aos pobres e da união e etc, etc, até a própria questão do Estado e tal, se a gente fica só nisso, a gente realmente acaba numa bolha, porque a realidade é mais ampla que isso. E aí a gente preso na bolha, a gente começa não só a estabelecer uma dicotomia absoluta com a outra ideia, que é diferente de estabelecer uma dicotomia absoluta com o outro lado, né? O outro lado são os Paulo Guedes da vida, são, né, essa figurinha patética da Fiesp, que quer ali que o sujeito trabalhe com uma mão e coma hambúrguer com a outra em 15 minutos, porque os Estados Unidos é assim, né? E, enfim, então essa gente a gente tem que realmente, enfim, confrontar e estabelecer uma ruptura com essa gente e dizer, ó, a gente pensa diferente. Porém, no campo das ideias, a coisa deve funcionar de maneira diferente.
Senão a gente acaba não entendendo, né, como eu tenho dito aqui desde o início do vídeo, uma fatia fundamental da realidade que está presente na vida de todo mundo. Tá? Bom, então quer dizer, essa bolha, que é a bolha da esquerda, é a bolha do coletivo, da ideia de coletivo. Se a gente não for essa bolha para poder dialogar com outras ideias, vai ficar nisso aqui que ele está dizendo aqui. Tá? E isso tem consequências na vida de todo mundo, na periferia, sabe, na classe média, também tem, né? Muita gente que escolhe o lado da direita, provavelmente escolhe porque a esquerda fica nessa bolha. E aí não fala a linguagem que a pessoa, enfim, vivencia no seu cotidiano, né? E aí ele continua, as pessoas da periferia não veem o capitalismo como inimigo. Elas acham que a forma de vencer o capitalismo é ficando ricas. O cara, às vezes, ganha um salário mínimo e gasta tudo num dia para se sentir fodão, o que ele fala. E é verdade, né? O que ele está dizendo aqui, ainda que isso também tenha um aspecto de ingenuidade, né? Tem gente que acredita de verdade que ganhar dinheiro é a única coisa que existe, o interesse individual, a única coisa que... O pobre de direita, ele é... né, esse comportamento, né, de direita no pobre, ele tem um pouco dessa ingenuidade, né, que é talvez até mais justificável do que no rico, né, porque o rico ainda poderia refletir mais aí, ter mais tempo, ter mais dinheiro, ter mais, né? Porém, a gente tem que chamar atenção para o fato de que existem outras coisas além disso. Então, isso aqui também vale um detalhe importante. A sugestão aqui é se apropriar dessa fatia da realidade que a esquerda quase nada, pouco ou nada dialoga, né, por conta da sua lógica de bolha, mas sem perder de vista a complexidade para não cair enfim, né, no reducionismo, no simplismo da direita, né? Bom, e aí para finalizar, o Darcy Ribeiro, tá? E ele diz, tem todo sentido o socialismo, né, o que ele diz. Não tem sentido para quem já pegou o seu, para quem já tirou sua vantagem, pode até ficar de lado. A preocupação dele é que o mundo não mude, que é para ele não perder o dele. Né? Quer dizer, o socialista está querendo chamar atenção para o fato de que ele estava, né, querendo chamar atenção para o fato de que o socialismo é fundamental para quem ainda não tem. O problema é que essa ideia, ela até serve, tem vários problemas, né, nessa conclusão aqui. Primeiro porque se a gente ignora até a palavra socialismo e pensa no coletivo e individual, a gente olha para os países da Europa, enfim, na Inglaterra, França, Alemanha, e a gente vê que, na verdade, lá eles conseguiram chegar num ponto em que eles pensam no seu e também no coletivo. Por isso que a universidade é gratuita, né, os hospitais são gratuitos, a saúde é gratuita, né, a carga tributária vai a 40%, 45% e o dinheiro funciona, porque vai gente para o Estado e faz funcionar, não é gente que só tem interesse privado, e etc, etc, etc. Agora, isso no Brasil, isso que ele está ponderando aqui é uma realidade do Brasil, porque é muito violento isso realmente. As pessoas estão ali buscando muito mais sobreviver do que propriamente entender a questão de maneira mais ampla, porque não dá tempo, porque não tem ali, muito sofrimento, etc e tal. Agora, então uma parte desse trabalho de sair da bolha é inclusive pensar bem se essa palavra socialismo resume a complexidade da vida, do mundo, do país, etc e tal, ou se é preciso que a gente pense a partir de uma perspectiva mais ampla para poder sair da bolha e chegar no imaginário das pessoas, né? E mais uma aqui só antes de passar para a fala do Mano Brown. Então, uma fala da Maria da Conceição Tavares, que faleceu esse ano, inclusive, né? Ela dizia, eu sou da esquerda tradicional, me preocupo desde pequena com a justiça social. E é isso, né? Existe esse vínculo da esquerda com o social, com o coletivo, né? E isso fica evidente aqui em todos os discursos, tá? Porém, está faltando alguma coisa. Não é à toa que o Mano Brown chegou lá, né, em 2018, na campanha do Haddad, e disse o seguinte, ó, se em algum momento a comunicação do pessoal daqui falhou, vai pagar o preço. Né? A comunicação é a alma. Se não está conseguindo falar a língua do povo, vai perder mesmo. Falar bem do PT para a torcida do PT é fácil. Né? Tem uma multidão que não está aqui e que precisa ser conquistada. Isso é o que ele disse lá e tem toda a razão. Ainda que eu faça aqui mais uma vez aquele senão de que houve, né, uma campanha violenta contra o PT, violenta mesmo, enfim, né, a ponto do Bolsonaro dizer aquele lixo lá que ele disse lá
né, no palanque lá do plenário votando contra a Dilma, que defendendo o torturador, e enfim, uma campanha violenta contra o PT, contra ela, contra o Lula, prenderam o Lula de maneira ilegal. Tudo isso tem que ser considerado. Porém, existe uma parcela significativa da fala dele que tem toda a razão. É isso aí. Se a esquerda não consegue passar de 30%, 35%, 40% no Brasil, salvo ali, né, no segundo turno, e aí a coisa fica um pouco diferente, provavelmente é porque a gente está naquela bolha que o Paulo Galo está ponderando lá muito bem. Quer dizer, e é essa bolha que está dificultando a comunicação e dificultando, inclusive, a expansão das ideias da esquerda no Brasil, né? Porque o ponto básico dessa história toda é que no Estado a esquerda governa melhor. Porque a esquerda que tem projeto para o Estado. A direita, a retórica, a narrativa da direita é toda contra o Estado mínimo, não serve para nada, imposto é uma bosta, e etc, etc, etc. Então, quer dizer, isso cola por quê? Porque tem alguma coisa errada na brincadeira aí, né? Então, pessoal, eu vou começar aqui a falar então dessas três, deixa eu ver aqui, separar aqui, dessas três dicas aqui, né, para a gente poder tentar mudar um pouquinho essa lógica aí de comunicação, tá? E aí, de repente, eu estou pensando aqui, acho que eu vou fazer até 2 vídeos, tá? Vou finalizar aqui esse vídeo agora e vou fazer mais um vídeo para poder falar já da primeira dica que tem a ver com a questão do individualismo, tá? E aí as outras 2 eu faço mais 2 vídeos para amanhã e tudo mais, para depois de amanhã, para a gente poder aí equacionar essa sequência, tá? Então, no segundo vídeo de hoje já vai aparecer essa primeira dica aqui para melhorar a comunicação da esquerda no Brasil, tá? Então, é só acessar. Um grande abraço aí, tamo junto, fui.